O futuro revelado pelo Apocalipse. Agora no Amanhã Hoje. Seja bem-vindo, amigo, ao seu programa O Amanhã Hoje, o programa que revela o futuro para você por meio da Palavra de Deus. Hoje nós temos um tema muito importante para te passar. Realmente ele vai te impactar de uma maneira que eu acredito você não espera. Fique ligado conosco para você ver. Agora, como nós vamos diretamente falar do cumprimento de profecias bíblicas, coisas que foram escritas há mais de 2000 anos atrás e se cumpriram, eu gostaria de tomar a liberdade de convidar você para se unir a mim numa palavra de oração. Até porque nós temos aprendido que, como esta é a palavra de Deus, nós não podemos abri-la sem antes pedirmos a Ele que nos dê a revelação. Por isso eu convido você para que se una a mim agora. Vamos orar e em seguida você vai entender melhor esse anúncio inicial que fizemos aqui. Pai eterno que nos altos céus habitas, Senhor, com a Tua palavra aberta, nós viemos suplicar ao Senhor para que o Senhor nos esclareça as coisas, aquilo que o Senhor revelou. E também, Pai Santo, que o Senhor nos faça obedecer a Tua palavra. Que o Senhor nos faça atender os avisos urgentes, preciosos que estão contidos aqui. Ajuda-nos a entender a Tua mensagem e aceitá-la para nossas vidas. Abençoa cada telespectador, Pai, para que ele também possa viver em harmonia com esta palavra. Em nome de Cristo Jesus te pedimos. Amém. Amigo telespectador, hoje temos uma coisa muito séria para falar para você. Se você acompanha os noticiários da televisão, você deve ter visto que, enquanto o tsunami ocorria lá no Japão, no dia 11 de março, ocorreu também uma grande calamidade aqui no Brasil, na mesma data, 11 de março. O que você não sabia é que a nossa equipe do Amanhã Hoje, ela havia já, há cerca de 90 dias atrás, pedido e instalado placas de advertência informando que haveriam calamidades no litoral. Exatamente nas estradas que davam acesso às áreas atingidas. Para você ter uma ideia, as BRs que chegam até lá têm o número BR-277 e BR-376. Em ambas foram colocados 2 outdoors. Um com o texto de Sofonias capítulo 2, verso 5, que você lê comigo agora. Ai dos habitantes da borda do mar. No outdoor, usamos uma outra versão da Bíblia que diz ai dos que habitam no litoral. E também colocamos um outro aviso, que está em Apocalipse capítulo 8, verso 13. Diz assim: ai dos que habitam sobre a terra. Nós tínhamos convicção de que essas profecias bíblicas estão por se cumprir. E de fato, menos de 90 dias após a instalação dos painéis, algo tremendo aconteceu, uma calamidade terrível, onde muitas pessoas sofreram. Nós trouxemos aqui hoje para o estúdio o jornalista Lawrence Nogueira, que esteve fazendo uma matéria especial sobre isto, para que você possa entender e ver a importância de dar atenção ao que diz as profecias da Bíblia. Lawrence, é com você. Jairo, o litoral paranaense está em estado de calamidade pública. E o que chamou a atenção é que a equipe do programa Amanhã Hoje instalou alguns outdoors antes das catástrofes que ocorreram no litoral. E eu entrevistei o proprietário da empresa que instalou os outdoors e uma moradora do litoral. Confira na matéria. Estou aqui com César e Giovanni, os proprietários da empresa Yes Comunicação Visual, ao qual colocaram alguns outdoors no litoral paranaense e litoral catarinense, informando as profecias que estão acontecendo. César, quando foram colocados esses outdoors? O primeiro outdoor foi colocado no dia 15 de dezembro de 2010.
e no decorrer de dezembro e janeiro foram colocados o restante, tanto na 277 como na 376. E quando foram colocados esses outdoors, você prestou atenção no conteúdo informado? Sem dúvida, não tinha como passar despercebido. Tanto eu como a nossa equipe toda, olhamos, não entendemos direito, uns tiraram o sarrinho, aí dos moradores do litoral, não deu para entender. Realmente a gente ficou meio perdido ali, e até pela correria, pela exigência que fosse rápido a colocação, assim, aquele texto, a gente ficou meio sem entender. E Giovanni, constatando que essas informações são um alerta para os moradores ao redor dos mares, você imaginava que essas catástrofes aconteceriam tão rapidamente? Não, eu não imaginava, e como o César falou, a gente fazendo o projeto para eles, rolou um tipo de brincadeira, umas perguntas, e agora a gente está vendo que o negócio é sério mesmo, né? Agora eu vou conversar com uma moradora aqui do município de Morretes. Boa tarde, como é o seu nome? Sidneia. Sidneia, você prestou atenção nas mensagens das placas, dos outdoors? Com certeza, eu prestei bastante atenção, né? E chama a atenção da gente bastante também, devido a tudo que vem acontecendo, já é uma coisa que já chama atenção, né? E você pensou que essas catástrofes poderiam estar acontecendo tão rapidamente? A gente sempre que está ligado, que acredita em Deus, sempre está presente com essas coisas. Vai acontecer uma hora ou outra, tem que estar preparado, né? E analisando esse cenário da mensagem, das catástrofes, a senhora acredita que as profecias estão se cumprindo? Com certeza, eu acredito bastante que está se cumprindo, sim, apesar que o povo fala que já é o final, mas eu acredito que ainda não é o final, é o começo do fim. Realmente foi a maior catástrofe que o litoral paranaense já passou. Os prejuízos passaram de 100 milhões de reais. Mais de 40 mil pessoas estão desabrigadas. 8 municípios foram atingidos e mais de 4 mil residências foram danificadas. É com você, Jairo. Obrigado, Lourenço. Como a Bíblia já dizia, se cumpriu. Ai dos que habitam no litoral. E agora nós não vamos sequer perder tempo em discutir se o texto se aplicava dentro do contexto. Você viu que aquilo que estava escrito aconteceu. Contra fatos, amigo, não há argumentos, verdade? Então é hora de nós pesarmos bem. Primeiro pesarmos na seguinte coisa. A mensagem era de Sofonias capítulo 2, verso 5. Um profeta que escreveu 7 séculos, talvez 6 séculos antes de Cristo. Ele falou para o povo daquela época. Será? Como foi então que, após a equipe colocar, menos de 90 dias depois, ocorreu a calamidade? Sabe, amigo, nós não somos videntes, nem esse aqui que fala para você. O que acontece é que Deus tem nos dado fé na palavra dele. Deus conhece o futuro. E ele avisa por meio da palavra para que nós possamos ter fé no que ele diz. Ele propôs algo maravilhoso. Uma salvação que possivelmente você ainda não conheça. Mas essa salvação é algo que nós recebemos por fé. E fé, segundo a Bíblia, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então, eu preciso receber esta salvação crendo nela, embora eu não a veja. E como é que eu vou ter fé? Como é que eu vou crer? Bom, Deus me dá uma ajuda, um empurrão, se é que eu posso dizer assim. São as palavras que ele põe, as palavras da profecia, anunciando as coisas futuras que vão se cumprir. Quando elas se cumprem, você pensa assim, poxa, mas aquilo foi dito, se cumpriu. Aquilo outro foi dito e se cumpriu. E o que foi dito para frente? Então tem que ser verdade. Um exemplo simples. Vamos supor que nós estamos juntos numa sala e aqui tem uma lâmpada acesa. Aparece um livro, nós abrimos, e o livro diz assim: daqui a 5 minutos a lâmpada vai apagar. Dá 5 minutos, tac, apaga a lâmpada. Você vai lá no interruptor e acende. Naquele mesmo livro estava escrito assim: daqui a 10 minutos alguém vai bater na porta. Conta no relógio, exatos 10 minutos, toque, 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 toque. Alguém na porta.
Então, o livro também diz, daqui a 30 minutos vai derramar um copo de água na mesa. E dali a 30 minutos, sem explicação, o copo derrama água. E a próxima coisa que o livro diz é, daqui a 40 minutos vai cair o teto desta sala. Pergunto, você ficaria na sala? O que aconteceu? Ora, com base nas coisas que o livro dizia e foram se cumprindo, você foi tendo fé. E chegou um momento em que tua fé, a tua crença de que esse livro fala a verdade era tanta que você não esperou para ver. Até porque, imagina se fosse verdade, o teto cai na sua cabeça. Entende? É assim que Deus trabalha conosco. Aqui em João capítulo 16, Jesus falou assim, isso no verso 4. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis que já vos tinha dito. Ele diz para que quando nós vemos, nós creiamos. Você viu coisas que foram anunciadas na Bíblia, coisas que foram anunciadas para o público e se cumpriram. Isso mostra que você pode confiar nas demais palavras da Bíblia. E você vai ver hoje o que o mesmo livro que anunciou as calamidades, essas que você já viu, anuncia com relação ao futuro. Mas antes disso, eu quero fazer um breve parênteses. O terremoto do Japão, ele ocasionou uma outra coisa que já havia acontecido no terremoto do Chile do ano passado. Os cientistas comprovaram que um dos resultados do terremoto do Japão, esse de 11 de março, foi que a duração do dia diminuiu mais uma vez. Não é a primeira vez que isto acontece. Eu não sei se você sabia, mas quando ocorreu o terremoto do Chile, o dia deixou de ter aquela duração 24 horas, alguns minutos, ele agora tem menos. E depois do terremoto do Japão, tem menos ainda. O que está acontecendo? Os dias estão sendo abreviados. E o que isso tem a ver com a Bíblia? Amigo, muita coisa. Se você não conhece o que nós vamos ler, certamente você vai se assombrar com o que você vai ler. Vamos para Mateus 24, verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Esse verso, nós cremos, ele vai se cumprir mais completamente no futuro. Os dias serão abreviados e o tempo de perseguição, o tempo de angústia que os santos vão passar nos últimos dias, ele vai ser abreviado. Esse tempo ele é profetizado nesse mesmo capítulo que nós estamos aqui abertos nele, Mateus 24. Mas você já vê um cumprimento parcial desse texto no que aconteceu do terremoto do Japão. Agora pergunto, como é que o evangelista Mateus, que escreveu essas palavras aqui, ele poderia saber que 2000 anos para frente, no futuro, os dias seriam abreviados? A Bíblia diz que Deus é amor. Ele te ama. Então, quando você foi salvo daquele grande acidente onde você poderia ter morrido, quando você deixou de ir aquele dia para tal lugar e soube mais tarde o que aconteceu lá, e se deu conta de que se estivesse lá, você estaria num grande perigo, você tem aí evidências de que existe uma mão de amor, alguém que cuida, que se importa com você, que está guiando a tua vida. Esse alguém é Deus. E a maior prova de amor que Ele deu foi sacrificar o seu próprio Filho por você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui em Mateus 24, o Senhor, de maneira amorável, de maneira misericordiosa, Ele diz para nós as coisas que nós vamos enfrentar em breve. Por exemplo, aqui em Mateus 24, ele está falando do fim dos tempos, e ele fala que nós vamos enfrentar uma grande crise. Mas ele fala isso porque nos ama. Ele quer que nós estejamos preparados de antemão para ela.
Se ele mostra que vai acontecer uma desgraça, é só porque também, junto com isso, ele mostra o escape, para que você não seja apanhado. Em Mateus 24, ele diz aqui, no verso 7, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus está falando para você. Se você é uma pessoa que está tendo fé na Bíblia, se você é uma pessoa que começa a ler e colocar as verdades da Bíblia em prática na sua vida, você vai sofrer perseguição em breve. E por quê? Pode escrever o que vai ser dito agora. Isso foi revelado num livro que nós já lemos aqui. Este livro chama-se A Grande Controvérsia. E esse livro é feito com base em estudos da profecia. O que vai acontecer é, em breve, os que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que procuram obedecer à Bíblia, eles vão ser acusados pela sociedade, vão ser acusados pelas autoridades de serem os responsáveis pelo estado de desordem da terra, pelas calamidades da terra, pela desordem social. Eles vão ser denunciados como inimigos da lei e da ordem. Aqui também diz que as pessoas vão trair umas às outras. Eu sei que você possivelmente deve ter confiança, seja em amigos, seja em parentes, talvez irmãos de igreja. Agora Jesus nos dá um conselho. Ele fala que as pessoas próximas a nós podem ser os nossos piores traidores. Como? Simples. Se a pessoa está com Jesus, ela recebe o Espírito de Jesus, um poder para que ela ande em harmonia com a vontade de Deus, para que ela obedeça. Por exemplo, a Bíblia fala, como já dissemos em vários episódios desse programa, episódios anteriores, que não é o lugar agora para nós morarmos o litoral, por exemplo. Nós temos que sair do litoral e vir para as regiões de montanhas. Também a Bíblia fala que não é tempo de estarmos nas grandes cidades. Aqueles que obedecem, eles quererão fazer isso, mas tem outros que não vão querer. E agora imagine numa casa. Um quer ir para o campo e o outro quer ficar na cidade. Começa um problema. A divisão de coração ela existe e ela vai aumentando. E quando chegar o momento em que os estudiosos do Apocalipse e da profecia sejam denunciados como desordeiros, como pessoas fanáticas, como pessoas da pior reputação possível, o que vai acontecer nesse lar que já andava dividido? O racha vai se tornar evidente. Para você, pode ser que o que estamos falando aqui é uma loucura, só que não é. Nesta semana mesmo, possivelmente você viu o relato de uma família que entendeu que seria arrebatada e teria rasgado notas de dinheiro, documentos, etc. O que nos chama a atenção foi o perfil desta família conforme declarado na imprensa. Diziam que esta família cria no Apocalipse, cria no fim dos tempos, e deu uma série de descrições que coincidem com verdadeiros servos de Deus que querem obedecer a Deus nos últimos dias. Pessoas que estudam o Apocalipse, que conhecem a palavra, pessoas que mudam de vida, mudam de estilo de vida e se preparam de fato para a segunda vinda de Jesus. Agora, tem um detalhe. Os verdadeiros servos de Deus, eles não são fanáticos. A palavra fanático significa cego à razão. Agora, da maneira em que a matéria aparece na mídia, dá a entender que qualquer estudante do Apocalipse que se prepare para o tempo do fim, ele é uma pessoa fanática e potencialmente perigosa. É aí que vamos chegar. Sabe, o inimigo ainda vai fazer com que esse pensamento que dissemos aqui se torne o pensamento da sociedade em geral. E quando isso acontecer,
os verdadeiros servos de Deus serão odiados de todas as gentes. E o que vai ser a diferença entre o servo de Deus e aquele que não é? A diferença está na própria palavra. Servo. Servo é aquele que serve. Serve a Deus. E quem serve a Deus obedece o que ele diz. Mais especificamente, a Bíblia diz que os santos de Deus dos últimos dias, eles obedecerão os seus mandamentos, aqueles 10 do Monte Sinai. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Estes são os santos. Todos os que não estão incluídos nessa classe, forçosamente estarão incluídos em outra classe, a classe do que não guarda os mandamentos. E esses que não guardam os mandamentos, qual será o fim deles? No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 14, é dito que bem-aventurados são aqueles que guardam os seus mandamentos, esse é o texto da nota de imagem da Bíblia, guardam os seus mandamentos para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus vão ter acesso ao fruto da árvore da vida. Esse fruto concede imortalidade para aquele que o come. Os que guardam os mandamentos vão receber, portanto, a vida eterna. Agora, e os que não guardam? Será que eles vão poder entrar na cidade e vão poder ter acesso ao fruto? Resposta bíblica: não. Fora da cidade fica a classe de pessoas que não guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 22, verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Os que se prostituem, tanto que se prostituem com pessoas de outro sexo, quanto com pessoas do mesmo sexo, sim, esses vão estar de fora da cidade. E aqui nós não estamos pregando preconceito. Deus ama todo pecador. Ele ama, ele recebe a todos. Mas ele nunca vai poder concordar com uma ação que Deus considera errada. Deus considera que é antinatural as pessoas estarem uma com a outra do mesmo sexo. Então, esse ato, na sua natureza, para Deus, ele sempre vai ser errado. Agora, Deus sempre vai continuar amando todas as pessoas, independente de como elas sejam. Mas, para o nosso próprio benefício, ele nos oferece algo a mais, um Salvador. Esse Salvador é Salvador dos nossos atos ruins. Esse Salvador chama-se Jesus. Jesus tem poder, porque ele disse em Mateus 28, verso 18, todo poder me é dado no céu e na terra. E esse poder é para nos livrar da desobediência a Deus. Você é uma pessoa que não anda em harmonia com a vontade de Deus? Reconhece isso? Pois Deus está convidando você agora. Aceita Jesus e deixa que Jesus exerça o poder dele na sua vida. Ele vai mudar você. Deus vai continuar te amando, porque ele não faz discriminação da sua pessoa. Mas ele vai te dar poder para você deixar de fazer o que é errado e gostar de fazer o que é certo. Não importa o seu passado, não importa o que foi a sua vida até aqui, você tem oportunidade. Não deixe ela passar. Nosso tempo acabou, nós vamos ficando por aqui, mas queríamos deixar este apelo a você. E se você se sentiu tocado, entre em contato conosco. Nós queremos, ainda que seja, ter o seu nome, poder orar por você. E se você desejar deixar o seu contato ou ter mais acesso aos materiais, fique ligado que você vai saber como logo em seguida. Vamos orar? Pai Santo que nos altos céus habitas, abençoa cada amigo telespectador que escutou a verdade no episódio de hoje. Toca os seus corações para que aceitem o Senhor Jesus e o seu poder, sejam por ele transformados e possam, libertos do pecado, andar em obediência aos teus mandamentos. Que possam todos eles, Pai, participar em breve, comer do fruto da árvore da vida. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Você agora fica com o Lucas Pereira. Que Deus te abençoe. Você deseja ter um encontro com Jesus? Deseja saber como caminhar lado a lado com Deus, assim como fez Enoque? Para você que deseja ter essa experiência maravilhosa com o Senhor Jesus, nós estamos disponibilizando o kit Encontro com Jesus. Esse kit possui 7 livros que tratam sobre o tema da salvação, sobre como andar lado a lado com Jesus. Ensina você o livro de Romanos e o livro de Gálatas, versículo a versículo. Ensina você como aprender sobre o perdão de Jesus, como aprender sobre a consagração, como aprender sobre a salvação. Este kit, o programa Amanhã Hoje disponibiliza para você hoje por um valor muito especial. De R$ 94,80, se você ligar ainda hoje, você adquirirá esse kit por R$ 79,90. E mais, com o frete já incluso. Adquira já o seu kit Encontro com Jesus, ligando no 0800 que aparece na sua tela. Se você deseja receber a revista O Amanhã Hoje na sua casa todo mês, hoje é a sua oportunidade. A assinatura da revista está saindo pelo valor de apenas R$ 49,50. Se você assinar hoje, você receberá durante um ano a revista O Amanhã Hoje na sua casa. Não perca tempo, ligue no 0800 que aparece na sua tela e adquira já a sua assinatura da revista O Amanhã Hoje. E para você também que gosta do programa Amanhã Hoje, nós estamos disponibilizando hoje para você, ainda na promoção especial, o kit completo de DVDs do programa Amanhã Hoje. Se você deseja tornar-se um expert em Apocalipse e Daniel sobre o que está para ocorrer no futuro, adquira agora o seu kit completo de DVDs do programa Amanhã Hoje, com 50% de desconto, parcelado em até 6 vezes no cartão sem juros. Adquira já o seu